Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live do Sustente UERJ. Hoje a nossa live será sobre a Agenda 2030 e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável com a Thaís. Ela é bióloga, mestre em ecologia pela Unicamp, doutora em ciências ambientais e conservação pela UFRJ, possui experiência em ecologia vegetal na Mata Atlântica, Cerrado, Amazônia, onde atua em atividades de monitoramento e recuperação ambiental. Atualmente, ela trabalha com governança socioecológica, serviços ecossistêmicos e sustentabilidade. Obrigada pela apresentação, Vitória. De início, gostaria de dar uma boa noite a todos, de mais uma vez agradecer ao convite e agradecer a presença de todos que vieram hoje assistir a palestra. Então, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, qual foi o contexto de surgimento dessa Agenda 2030 e desses objetivos, e também quais os seus desdobramentos. Hoje, então, vou começar falando para vocês um pouco desse histórico, né? Como essa Agenda 2030 veio a surgir, um pouco sobre o que é a Agenda 2030, o que são os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o avanço desses ODS no Brasil, também as perspectivas e desafios dos ODS, com foco principalmente no Brasil também, e quais são os próximos passos a serem desenvolvidos. Vou começar, então, com esse histórico. A Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles têm origem, então, eles têm como precursores um conjunto de discussões que começou na segunda metade do século XX, num contexto pós-Segunda Guerra Mundial e num contexto de terceira revolução industrial. Então, nesse momento, alguns tópicos eram muito discutidos, como, por exemplo, crescimento populacional, as formas e os comportamentos de consumo e de produção, bem como a forma com que os recursos naturais eram utilizados de forma intensiva ou não intensiva, quais desses recursos naturais eram utilizados no momento, os impactos ambientais decorrentes, questões de poluição provenientes da terceira revolução industrial, e também sentia muito a reflexão sobre como o avanço do conhecimento e também da tecnologia, elas iriam impactar a curto e a longo prazo todo esse conjunto de questão ambiental, social, econômica e também política. Então, o primeiro grande evento que a gente tem aí em relação a esse histórico da Agenda 2030 foi em 1972, com o então chamado Clube de Roma. O Clube de Roma nada mais era do que uma reunião entre um grupo de pesquisadores, a maioria desses pesquisadores eram convidados, e eram pesquisadores do âmbito social, econômico, ambiental e político, e esses pesquisadores, eles discutiam principalmente qual seria o futuro dos seres humanos e do planeta mediante esse contexto de uso dos recursos naturais e de crescimento econômico e da população. A pedido desse Clube de Roma, um pesquisador americano chamado Meadows produziu um relatório chamado Limites do Crescimento. Esse relatório, ele foi capaz de simular com a tecnologia informática que existia na época, né, essa interação ou a relação entre os seres humanos e a natureza e o ambiente, e entender como o crescimento da população humana impactaria esse ambiente e como o ambiente também, por sua vez, iria interagir com os seres humanos ao longo do tempo. Ainda em 1972, a gente tem outro grande marco referencial, aí, marco histórico, que é a Conferência de Estocolmo. A Conferência de Estocolmo, ela foi organizada pela ONU, foi uma reunião que juntou membros de Estado, né, chefes de Estado, ONGs, instituições públicas, instituições privadas, setor público e setor privado também, de uma forma geral, para discutir principalmente sobre a questão da poluição atmosférica e também do consumo de recursos naturais que existia na época. Então, eles pensavam nesse impacto ambiental, tanto
para a área da saúde, quanto para a área da sociedade, também para a economia. E ele é um marco temporal bem importante, porque é uma das primeiras vezes, ou a primeira vez que se tem uma discussão em nível mundial sobre a questão do desenvolvimento econômico e da degradação ambiental. Então, isso é o precursor das discussões mais atuais sobre sustentabilidade. Então, é dentro da Conferência de Estocolmo que começa a surgir essa questão de discussão da sustentabilidade com o conceito tal qual a gente entende atualmente. Na Conferência de Estocolmo também foi feita uma declaração das Nações Unidas sobre o direito dos seres humanos em viver em um ambiente de qualidade, em um ambiente saudável. E essa também é uma declaração que é pertinente até os dias de hoje, que volta a ser discutida em demais conferências ambientais ao longo da linha histórica. Alguns anos mais tarde, em 1987, a gente tem o lançamento de 2 relatórios que são bem importantes também, 2 documentos importantes, o relatório Brundtland e o relatório Nosso Futuro Comum. Ambos os relatórios, eles são norteadores para a conferência que vem a seguir, que é a ECO 92, e são também relatórios que discutem sobre a necessidade de conciliar o meio ambiente, de conciliar também o crescimento econômico, pensando em um meio ambiente saudável e de qualidade para as gerações futuras. Então, nasce um outro tópico importante aí, fala-se em gerações futuras, então fala em cuidado do meio ambiente intergeracional. Isso também é importante porque o conceito atual de sustentabilidade também prevê essa questão intergeracional, e é a primeira vez em que se traz esse conceito, em que se traz essa discussão. Pensar no meio ambiente não só para gerações atuais, mas e as gerações futuras, quais são as demandas futuras. Também se comentou muito sobre quais seriam as alternativas ou as estratégias para a sustentabilidade. E isso, por exemplo, foram dadas algumas alternativas como controle do crescimento populacional ou mitigação de alguns eventos de guerras e de conflitos que poderiam trazer mais prejuízos à questão ambiental. Em 1992, então, a gente tem a ECO 92, também conhecida como Rio 92, que aconteceu no Rio de Janeiro e que foi sediada, né, que foi coordenada pela ONU. A ECO 92 ou Rio 92, ela traz as discussões já anteriores desses outros eventos, desses outros relatórios, documentos e conferências, só que traz isso à luz das novas tecnologias e dos novos conhecimentos aí que estavam à tona no final da década de 80 e início da década de 90. Como resposta, então, a gente tem a Agenda 21, que foi uma agenda criada para solucionar problemas ambientais, com base principalmente no conjunto de estratégias e de planejamento para os países, né? Então, já pensando na parte de ação, de atuação dos países dentro de um conjunto de pensamentos e de um conjunto de conhecimentos já compilado por meio de relatórios e de outros documentos. O Brasil foi signatário, então, dessa Agenda 21, e não só foi signatário, como em 1997 também ele liberou um documento falando sobre essa Agenda 21, e foi o primeiro passo também do Brasil em produzir um documento que falava sobre a questão do desenvolvimento sustentável. Outro produto, né, outro resultado da ECO 92 ou Rio 92 foi as COPs, ou as Conferências das Partes, que são reuniões que ocorrem até os dias de hoje, né, que responsáveis por tratar de temas ambientais em específico, como, por exemplo, crise climática, crise hídrica, entre outros. Questões de biodiversidade também. Bom, alguns anos mais tarde, nos anos 2000, a gente tem a Cúpula do Milênio, que teve como um dos seus principais produtos, né, um dos principais resultados, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, os ODM, que são os precursores dos atuais ODS. Esses ODM são, então, um conjunto de 8 objetivos internacionais, compostos por 21 metas e 60 indicadores, que deveriam ser cumpridos até o prazo temporal de 2015. Então, esses 8 objetivos, eles tinham
metas relacionadas à pobreza, à fome, à saúde, à questão de AIDS e HIV, ao bem-estar e principalmente focado também na primeira infância, assim, em crianças e na primeira infância. Também questões relacionadas à desigualdade. 2 anos depois, em 2002, a gente tem a Rio+10, que foi realizada na África do Sul, em Joanesburgo. A Rio+10, ela teve como objetivo entender os avanços nessa discussão, nas discussões sobre a questão ambiental e de sustentabilidade, e também de dar um engajamento nos ODM, a fim de que os países aderissem, então, e colocassem em prática esses objetivos de desenvolvimento do milênio. De forma geral, a Rio+10 ela teve poucos resultados concretos, né, poucos resultados significativos. No entanto, um ponto importante foi que ele passou a incluir o debate social dentro da esfera ambiental. A Rio+10 teve também, foi o início ali da discussão sobre o protocolo de Quioto. No entanto, até esse momento, poucos países aderiram e se teve uma discussão bem prévia e bem pouco aquecida. 10 anos depois, em 2012, a gente tem, então, a Rio+20, que volta a acontecer no Rio de Janeiro, com a participação de cerca de 183 países. E a Rio+20, ela previu, então, a renovação desses acordos ambientais e acordos de sustentabilidade, trazendo, então, esses debates anteriores, mas também prevendo a formalização desses acordos e dos planejamentos sobre sustentabilidade. Com uma atenção especial, então, aos aspectos institucionais e políticos dentro desses acordos. Então, como fruto de todo esse debate, né, e na tendência dessa formalização, um pouco mais tarde, em 2015, que é quando acabava também o prazo de atuação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, a gente tem o lançamento, então, da Agenda 2030 e, junto com ela, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mas o que seria, então, essa Agenda 2030, né? Ela nada mais é do que um compromisso global, que é coordenado pela ONU, que foi instituído em 2015 e que tem prazo de atuação até 2030, e por isso o nome, né, Agenda 2030. Fazem parte dele 193 Estados-membros, entre eles o Brasil. Essa é uma agenda que ela prevê como principais objetivos e compromissos a sustentabilidade, a universalidade, a transformação e o respeito aos direitos. Então, isso está dentro dos princípios e das dimensões da própria Agenda 2030. Essa agenda tem como principais objetivos tratar de alguns temas que são temas focais e que são temas grandiosos, como a erradicação da pobreza extrema, a diminuição da desigualdade e a proteção do planeta. Então, por esse motivo, ela é considerada um plano ambicioso, né, porque ela trata de questões muito grandes e que demanda tanto recursos técnicos, financeiros, quanto tempo para sua resolução. E ela também, diferentemente das outras agendas, ela traz um ponto novo, que é ultrapassar a retórica, ou seja, ultrapassar só a teoria ou só a parte escrita dos acordos e partir para a parte prática e aplicável dessa agenda através do cumprimento das metas dos ODS e do desenvolvimento de indicadores para isso, e também através dessas medidas transformadoras que são propostas dentro do seu guia, né? E esse guia da Agenda 2030 é justamente um documento nomeado de Transformando o Nosso Mundo, Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Ele é um guia não só de ações, mas que contempla também todos os 17 ODS, 169 metas específicas para países, e também para estados, municípios, organizações, instituições, sejam públicas ou privadas, que tenham como interesse aplicar essa Agenda 2030, levando, então, essas instituições, esses países ou esses grupos que queiram fazer essa aplicação com uma resiliência e sustentabilidade até o ano de 2030. Bom, dentro da estruturação dessa agenda, a gente tem no centro como quadro de resultados e o plano de ação
dessa agenda, os próprios ODS, que são também, que recebem uma fundamentação ali, um apoio, tanto dos seus processos de implementação, quanto do acompanhamento, revisão e monitoramento dessas metas. E, por fim, o que a gente tem na parte superior, que está ali contemplando toda essa Agenda 2030, são a visão, os princípios e a missão dessa agenda. Então, se a gente está falando nos princípios dessa Agenda 2030, ela tem 5 princípios fundamentais, que são os seguintes: a universalidade, ou seja, ela é uma agenda feita para ter alcance universal com esforço global. Isso quer dizer que ela é aplicada pode ser aplicada a todos os países, tanto em nível nacional quanto subnacional, para estados, municípios ou grupos menores, para instituições públicas ou privadas e para demais organizações ou grupos que pretendam aplicar esses princípios e os ODS, independente da situação e independente do contexto em que elas estejam. Um outro princípio da Agenda 2030 é não deixar ninguém para trás. Isso quer justamente dizer que é inclusivo para todas as pessoas e principalmente para aquelas em situação de vulnerabilidade e sensibilidade. Esse princípio ele é muito importante porque ele gera como um subresultado uma outra questão, que se você não pode deixar ninguém para trás e se é preciso atender a todos, você precisa para isso de um conjunto de dados e informações para entender o contexto de um local ou entender o contexto de um grupo. Se você precisa dessas informações e esses dados, e eles não existem, então, é preciso investir na coleta desses dados. Ou 2, se esses dados já existem, é preciso fazer uma síntese e uma compilação deles para entender qual é a realidade do local ou de um grupo de pessoas. Então, esse princípio tem esse ponto que é fundamental, que é um detalhe, mas é um ponto fundamental, porque vai fazer diferença quando for feito o monitoramento e o acompanhamento do progresso e do avanço dessa Agenda 2030. Outro princípio é a integração e indivisibilidade. Então, todos os ODS, eles são integrados, complementares e indivisíveis. Isso quer dizer que os 17 ODS, eles não podem ser vistos pelos gestores ou pelos tomadores de decisão como um menu, em que eles vão escolher o que é mais interessante de ser aplicado ou o que é mais fácil de ser aplicado. Não é para isso que ele serve, muito pelo contrário. Os 17 objetivos, eles devem ser aplicados de forma integrada e complementar, a fim de se atingir os objetivos gerais da Agenda 2030. Eles são aplicados, então, de forma conjunta e também transdisciplinar. Para que isso ocorra, é preciso que haja, então, a inclusão, que é outro princípio da Agenda 2030, que é justamente a participação de todos os segmentos sem distinção. E se é preciso, então, de participação de todos os segmentos, a gente tem que partir para um processo de cooperação, compartilhamento. E daí a gente tem o último princípio, que são as parcerias entre múltiplas partes interessadas. Então, estabelecimento dessas parcerias, cooperações, coprodução, mobilização, compartilhamento, tanto do conhecimento, quanto da experiência, da tecnologia e dos recursos para a concretização desses ODS, independente da escala temporal ou da escala espacial. Bom, além desses 5 princípios, a Agenda 2030 ela também conta com as 5 dimensões críticas, que são também conhecidas como 5 Ps. Então, quando a gente lembra da definição clássica de sustentabilidade, tem uma figura que é muito comum, que é uma figura de 3 elos ou de 3 esferas, que se conectam entre si, né? E cada uma dessas esferas é a social, a ambiental e a econômica. A Agenda 2030, ela traz essa concepção, essa percepção, mas ela vai um pouco além, né? Ela vai um pouco além só dessas 3 esferas. E essas 5 dimensões são chamadas, então, dos 5 Ps. O primeiro desses Ps, então, é o pessoas, que faz aí uma alusão à parte social dentro dessas esferas, e tem como objetivo principal, quando trata dessas pessoas, acabar com a pobreza, com a fome, garantir, então, igualdade, dignidade e um ambiente saudável para todas essas pessoas, para toda a sociedade. O segundo P faz referência ao planeta.
Então, proteger o planeta da degradação, através de um consumo, uma produção e uma gestão sustentáveis, pensando também em políticas em tomada de decisão sustentável e consciente sobre isso, e com medidas também que levem em consideração a crise climática. O terceiro P, ele faz alusão, então, à prosperidade. Então, aí também está dentro, esse terceiro P está dentro de uma das metas ambiciosas, aí dentro de uma das atividades e pensamentos, assim, reflexões ambiciosas da Agenda 2030, porque ela visa assegurar uma vida próspera e uma realização pessoal com progresso social, econômico e tecnológico para as pessoas, e também desde que haja uma harmonia com a natureza. Então, um objetivo grandioso e também ambicioso. O quarto P traz a paz como principal ponto, então, a fim de promover sociedades pacíficas, justas, inclusivas e que também sejam livres de medo e de violência. E, por fim, o último P, que é sobre as parcerias, faz uma alusão, então, também ao último princípio da Agenda 2030, que fala também de parcerias múltiplas com partes interessadas. Então, ele fala de parceria global, de solidariedade reforçada, com foco em grupos vulneráveis e sensíveis, e com a participação de todos os países, independente do nível, seja nacional, seja subnacional, de demais partes interessadas, tanto pública quanto privada, e de outras pessoas. As parcerias, elas ocorrem não só dentro dos países, mas principalmente entre os países. Então, todos esses 5 P's que contemplam essa sustentabilidade, esse desenvolvimento sustentável, eles também têm como origem os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que abordam os mais diferentes aspectos e têm âmbitos diversos a fim de serem inclusivos. Esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, conhecidos popularmente como ODS, eles são o núcleo de ação, implementação e intervenção dessa Agenda 2030. Então, o plano de ação dessa agenda está dentro desses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 17, e também das suas metas, que são 169. E essas metas, para elas serem cumpridas, é necessário o desenvolvimento de um conjunto de indicadores que podem ser desenvolvidos em nível nacional ou subnacional, entre países e dentro também de grupos específicos ou instituições privadas. Então, os indicadores, eles podem ser unificados, dependendo da necessidade, da demanda, eles podem ser unificados, e podem existir dados para esses indicadores, ou esses indicadores podem ser criados mediante alguma especificação, ou porque não existe um dado prévio para fazer o seu acompanhamento ao longo do tempo. Esses objetivos, eles traduzem os principais valores e princípios e também as tendências dessa Agenda 2030. Como eu disse, são 169 metas, e essas metas, como diz uma das dimensões da Agenda 2030, ela é complementar, integrada e indivisível. Esses objetivos, e principalmente as metas, elas são também flexíveis e adaptáveis. Isso quer dizer o quê? Existem os 17 objetivos e as 169 metas globais, né, que foram propostas para os países de forma global, de forma geral. No entanto, os países, estados, municípios ou outras organizações, mediante ao seu contexto e as suas particularidades, se acharem necessários, também têm a possibilidade de ter uma readequação dessas metas, né, de mudar algum indicador ou de mudar algum objetivo a ser cumprido, ou melhor dizendo, alguma meta específica a ser cumprida, dependendo da necessidade daquele país, ou de um município, ou de um estado, ou de uma organização, ou então, caso também esses entidades elas achem necessárias, metas extras podem ser criadas a fim de garantir o cumprimento completo desses objetivos. Eu vou falar, então, um pouquinho, brevemente, sobre cada um desses 17 objetivos, o que cada um deles busca trabalhar, ou busca erradicar, ou busca melhorar,
Depois que eu citar cada um deles, eu vou falar um pouco sobre o contexto brasileiro de avanço desses ODS no Brasil e de questões e desafios. Bom, o ODS 1, ele fala sobre a erradicação da pobreza, então ele tem como objetivo principal acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares. A gente pode perceber que as metas dos ODS são realmente metas ambiciosas, então eles falam sempre em uma totalidade, né, acabar com toda a pobreza, de toda a forma, em todos os lugares, ou que 100% da população esteja fora dos níveis de pobreza. Então, são realmente metas ambiciosas. O ODS 2, ele trata da fome zero e da agricultura sustentável. Então, pensando desde erradicar a fome, de trazer segurança alimentar, de melhorar a nutrição, tanto em qualidade quanto em quantidade, e também de promover uma agricultura sustentável e melhores formas de agricultura. O ODS 3 traz a saúde e o bem-estar, garantindo, então, acesso de qualidade a uma saúde de qualidade, também promovendo o bem-estar a todos, independente da idade. Educação de qualidade é a proposta principal do ODS 4, que visa garantir, então, o acesso a uma educação que seja também uma educação inclusiva, uma educação de qualidade equitativa, a fim de promover oportunidades múltiplas de aprendizado ao longo da vida. Então, não pensa só numa questão de educação para crianças e jovens, mas também para adultos, quando necessário, adultos e idosos, quando necessário e se possível. O ODS 5 fala sobre a igualdade de gêneros, né, a fim de alcançar essa igualdade, e, sobretudo, empoderar mulheres e meninas. O ODS 6 traz uma discussão muito importante, que é a questão da água, né, uma questão hídrica, de água potável e de saneamento, a fim de garantir a disponibilidade e a gestão sustentável dos recursos hídricos, sobretudo da água potável, e também garantir saneamento a todos. O ODS 7 trata sobre a questão de energia, né, a existência, a possibilidade de se existir energias limpas, acessíveis, então fontes de energias que sejam confiáveis, sustentáveis, modernas, que elas estejam disponíveis para todos. O trabalho decente, o crescimento econômico é o foco do objetivo 8, então ele pretende promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável, então pensando em formas de crescimento econômico ou de economia circular, ou de outras formas de crescimento econômico que incluam grupos, sobretudo grupos vulneráveis, que não trabalhem somente as minorias, garantindo também emprego pleno e produtivo, além de trabalho digno para todos, trabalho digno e seguro para todos. O ODS 9 trata da indústria, da inovação e da infraestrutura, então, a fim de construir infraestruturas resilientes, promover uma industrialização inclusiva e sustentável e também fomentar a inovação, a tecnologia, sobretudo entre países, então, entre países que possuem maior pesquisa, inovação e tecnologia e outros países que têm isso mais deficiente. E quando a gente também se fala em estruturas resilientes, isso está muito ligado também ao ODS 13, que vai tratar das questões climáticas. Então, aqui já se pensa também em construir em cidades e em comunidades, então, que vão ter essas estruturas resilientes. O ODS 10, então, traz a redução das desigualdades, então, pensando em reduzir as desigualdades no interior dos países e também entre os países. O ODS 11 fala das cidades e das comunidades sustentáveis, então, a fim de tornar essas cidades e comunidades mais inclusivas, mais seguras e mais sustentáveis, e aqui, novamente, eles também pontuam a questão com a questão climática, né, então, que cidades e comunidades mais sustentáveis, elas também são mais resilientes e mais adaptáveis a essa questão de mudanças climáticas. Consumo e produção responsáveis é o que traz o ODS 12, então, a fim de garantir padrões e mudanças de comportamento de consumo e produção com uma sustentabilidade.
O ODS 13, que eu já havia citado anteriormente, ele vai falar, então, sobre a ação contra a mudança climática, contra a mudança global do clima, então, a fim de adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas, medidas de mitigação e de adaptação, e também dos impactos subsequentes dessas mudanças climáticas, a fim também de que haja uma justiça socioambiental, né, uma questão também que há uma preocupação são com pessoas que têm que mudar de suas localidades por questões climáticas. Existe todo um debate em torno desse ODS 13. O ODS 14, que vem falar da vida na água, então, sobre conservar e usar de forma sustentável os oceanos, os mares, os recursos marinhos e também as zonas costeiras para o desenvolvimento sustentável. Então, esse ODS, ele fala não só dos biomas, né, dos ecossistemas marinhos e costeiros, mas também de toda a vida, de toda a biodiversidade que faz parte desse ambiente. O ODS 15 fala, então, da vida terrestre, então, prevê desde a proteção, a restauração e a promoção do uso sustentável dos recursos terrestres, gerindo de forma sustentável as florestas, combatendo desertificação, promovendo e revertendo a degradação dos solos e também com uma preocupação especial para a perda de biodiversidade. Então, mais uma vez, o ODS 15, assim como o 14, ele tem uma preocupação com os ecossistemas terrestres, os biomas terrestres, mas também com a biodiversidade terrestre e suas interações com esses ecossistemas e também, inclusive, com os ecossistemas marinhos e costeiros. O ODS 16, ele traz a paz, a justiça e as instituições eficazes a fim de promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, promover o acesso à justiça para todos, construir instituições que sejam eficazes, confiáveis, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. E, por fim, parcerias e meios de implementação é o foco do objetivo 17, e esse objetivo 17 é como se fosse uma síntese, um resumo dos demais objetivos. Ele tem como foco reforçar os meios de implementação dos 16 objetivos anteriores, além de revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Então, esse conjunto de 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, eles devem ser aplicados entendidos e aplicados em conjunto. E isso é também um desafio, né? É um desafio entender esses 17 objetivos, cada um desses objetivos tem mais ou menos 9 a 10 metas, então conseguir adequar tudo isso a política, a planos nacionais e subnacionais, e também compreender e internalizar todas essas 169 metas é algo que demanda tanto dos tomadores de decisão, dos gestores, mas também da sociedade civil. Passando um pouco agora para falar especificamente sobre o Brasil e como os ODS eles foram e ainda estão sendo construídos, e essa Agenda 2030 também, como ela vem sendo avançada, como ela vem avançando dentro do Brasil, é importante a gente comentar que, especificamente no Brasil, existe uma Comissão Nacional de Objetivo do Desenvolvimento Sustentável. Essa comissão nacional, ela é composta por um setor especial, por uma secretaria especial do governo, que é a Secretaria Executiva, que conta com a presidência, e é auxiliada por dois tópicos, por dois outros eixos principais, que são os governos, do qual fazem parte o governo federal, demais secretarias e ministérios, inclusive secretarias especiais em nível federal, e também secretarias, entidades estaduais e municipais, que têm, por vezes, grupos especiais que estão debatendo e que estão aplicando as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
E em outro eixo, a sociedade civil, composta pelo terceiro setor, por instituições públicas e privadas de ensino, de pesquisa e de extensão, e também pelo setor produtivo. Então, todo esse conjunto de atores, eles compõem as câmaras temáticas, onde são debatidas as questões dos ODS, onde são definidos os indicadores, são construídos, definidos e monitorados os indicadores. Essa Comissão Nacional, ela também recebe um assessoramento permanente, que é do IBGE e do IPEA. Então, por que esses órgãos são os órgãos assessores, né? Esses são os órgãos no Brasil que concentram boa parte de dados e de informações sobre o Brasil, sejam informações ambientais, sejam informações geográficas, informações sociais e econômicas sobre o Brasil. Então, esses órgãos fazem essa assessoria porque através desse conjunto de dados, a gente vai poder construir indicadores mais fiáveis e também indicadores mais adequados para medir cada uma dessas metas e também a melhor forma como se vai fazer o acompanhamento, o monitoramento de cada um desses indicadores. Bom, ainda em nível de Brasil, como é feita a adequação dessas metas, né, das metas do ODS em nível nacional, né, e que depois também é extrapolado para nível subnacional. Isso é feito de uma maneira semelhante ao ciclo das políticas, que também já existe e que também é empregado no Brasil, mas é algo de conhecimento geral, né? Então, o que se faz primeiro foi elaborar um diagnóstico brasileiro sobre o status e a aplicação dessas metas e dos 17 ODS. Uma vez elaborado esse diagnóstico brasileiro, o que se fez, então, foi mapear quais são as políticas públicas e o quanto essas políticas públicas estão alinhadas com esses ODS e com essa Agenda 2030. Uma vez que foi feito esse alinhamento, passa-se então para um passo de vincular os planos nacionais e também subnacionais a cada uma dessas metas dos ODS. Um próximo passo é então analisar o quanto da legislação trata desses ODS ou pode tratar desses ODS, a fim de que eles sejam aplicados, que exista uma força jurídica para a implementação desses ODS por trás de dessa elaboração de diagnóstico e de toda essa implementação. E, por fim, então, o estabelecimento de prioridades nacionais. Então, aqui a gente vai fechando o ciclo, mas ele, na verdade, se comporta não só como um ciclo, mas como uma espiral. Uma vez que a gente chega até o estabelecimento das prioridades nacionais, a gente vai passar para um outro nível, repensando novamente. Se eu tenho prioridades nacionais, então eu vou repensar como elaborar um novo diagnóstico brasileiro, como mapear novas políticas públicas, como vincular isso a planos nacionais, como analisar isso dentro da legislação e, por fim, trazendo as novas prioridades. E aí vai passar novamente por mais um elo desse espiral. Então, é como se fosse um processo de melhoria contínua. Ainda no Brasil também, a gente tem relatórios plurianuais, e essa imagem é de um desses relatórios, o relatório mais recente, que é da fase de 2016 a 2017, e mostra, então, um pouco do status e da evolução de ações relacionadas a esses ODS. Então, o que a gente pode perceber nessa figura é que o ODS 16, que fala sobre paz e instituições, o ODS 2, sobre fome e agricultura sustentável, e o ODS 3, sobre saúde e bem-estar, são aqueles que possuem um maior número de ações já empregadas ou em desenvolvimento dentro do Brasil, de acordo com o plano plurianual de 2016 a 2019. Por outro lado, as metas 14 e 15, que são justamente metas relacionadas mais ao meio ambiente, que é a vida na água, que é o ODS 14, e a vida terrestre, que é o ODS 15, eles se encontram bem pouco desenvolvidos em relação aos demais. Isso mudou um pouco
de 2019 a 2020. Em 2020, a gente teve outros acordos ambientais, como o cumprimento da meta de Aichi, então, que fez com que algumas metas específicas dos ODS foram cumpridas também para cumprir as metas de Aichi que tinham prazo até 2020. Então, provavelmente esse relatório de 2019 não contabilizou alguma dessas metas ambientais que foram feitas meio que a toque de caixa, assim, em questão de emergência para cumprir um outro acordo ambiental. Então, essa também é uma outra questão dos ODS, né? Eles estão muito vinculados a outros acordos e a outras declarações que, principalmente aqui no caso do Brasil, é signatário. Então, elas vão avançando aos poucos e também vão avançando junto com esses outros acordos e com essas outras convenções da qual o Brasil participa. Ainda em nível brasileiro, a gente tem também como funciona dentro do centro do governo todo esse entendimento das metas e dos objetivos de desenvolvimento sustentável e como isso é entendido e aplicado por meio dos tomadores de decisão. Então, a gente pode perceber nessa figura que mostra a intensidade, como cada uma desses tópicos é entendido, né? A gente pode perceber que a produção de relatórios nacionais, o envolvimento com a Agenda 2030 e a internalização dos ODS, o desenvolvimento de planos a médio prazo, assim como a articulação política, ela parece muito mais desenvolvida ou muito mais articulada com essa discussão de ODS, em detrimento de que realização de planos de longo prazo, sensibilização à Agenda 2030, construção e aplicação de indicadores nacionais, monitoramento e avaliação e avaliação nacional desses indicadores são pontos ainda deficientes e que merecem mais atenção. Então, são justamente pontos que muitas vezes dependem de uma estrutura financeira e técnica maior e que talvez o Brasil ainda não tenha avançado nesses pontos o quanto seja necessário, né, o quanto seja demandado para atingir cada um dos indicadores que foram construídos. Falando, então, nesses indicadores, essa outra figura aqui, ela mostra para cada um dos ODS o quanto de indicadores tem, que é a parte em verde, o quanto de indicadores já foi produzido, representado em verde, o quanto de indicadores ainda está em discussão, ainda está em construção, em análise, que é em amarelo, o quanto não existe dados em azul, ou que não se aplicam ao Brasil, no caso do cinza. Então, nesse caso, até meados agora de 2021, a gente tinha um total de 254 indicadores já construídos. Mas a gente pode perceber que isso se mostra bem diferente, assim, bem discrepante para alguns ODS. Por exemplo, o ODS 6 e 7, eles já têm construído indicadores, já está em fase de prática e de implementação, um conjunto muito maior de indicadores. Por exemplo, o ODS 6 já está ainda mais à frente, que tem indicadores que estão totalmente construídos ou em fase de construção já. Por outro lado, a gente tem, por exemplo, que para o ODS 5, a gente tem uma barra muito grande, onde a gente nem sequer tem dado. O mesmo acontece também para o ODS 12. Então, isso varia muito em cada ODS, varia também das competências nacionais, né? Onde o Brasil já tem mais dados produzidos e que pode contar, então, com esses indicadores, e onde a gente não tem dado e é preciso coletar esses dados, e isso vai demorar ainda mais para a construção dos indicadores. Então, isso também é um retrato histórico e espacial de como o Brasil para a sustentabilidade e para alguns setores de desenvolvimento do Brasil, seja social, seja econômico, seja em relação à saúde, ao meio ambiente, à educação. E a gente tem aqui também uma outra figura, que é de meados de 2021 também, do último relatório Luz da sociedade civil, que faz um apanhado geral, né, que faz uma
uma avaliação, uma síntese sobre o avanço dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil. Um avanço dessa Agenda 2030. Então, segundo essas informações do relatório Luz da sociedade civil, a gente pode perceber, então, que, na verdade, a gente está muito mais em retrocesso em relação a essas metas, a essas 169 metas. Então, mais de 50% dessas metas parecem estar em retrocesso ao invés de estar em avanço. Uma parte delas ainda está estagnada, outra parte se encontra ameaçada, uma outra parte ainda sem dados e uma pequena parte em progresso, que ainda foi considerado um progresso insuficiente. Isso a gente também é um retrato também de um conjunto de histórico político no Brasil e também de histórico de crises econômicas mundiais e que também afetam o Brasil. Mesmo com todos esses dados, e muitas vezes dados que não são muito favoráveis aí para o Brasil ele continua produzindo um conjunto de informações, de relatórios, e continua avançando na pesquisa sobre a Agenda 2030 e a aplicação desses objetivos de desenvolvimento sustentável dentro do Brasil, pensando principalmente que a gente tem aí somente mais 9 anos até o final da meta, que é 2030. Então, a gente tem vários relatórios de progresso, guias de integração, dos ODS, os relatórios Luz da sociedade civil, relatórios de atividade, de auditoria sobre os ODS, também um relatório recente, publicado pelo governo do estado de São Paulo, que fala do impacto da pandemia sobre os ODS, além de outros tipos de relatórios e guias, também guia de aplicação dos ODS, implementação desses ODS para empresas e instituições, e uma série de outros relatórios que existem e de onde a gente pode recuperar uma base de dados e também ter informações extras. Agora, quanto aos principais desafios dos ODS, nos últimos anos, alguns pesquisadores citaram um ponto importante que até então não era muito visto. Se sabe, então, que os 17 ODS, como diz os próprios princípios e dimensões da Agenda 2030, eles são integrados, inclusivos, adaptáveis, e eles devem ser aplicados em conjunto. Nesse sentido, se pensava, então, que se você atinge um objetivo, isso é um facilitador para você atingir outros objetivos, e o mesmo com as metas. Se você atinge uma meta, isso também é um facilitador para atingir outras metas. No entanto, alguns pesquisadores, inclusive esse grupo de pesquisadores, que está essa imagem aqui do artigo científico, eles trouxeram uma outra visão, né? Eles falaram que alguns desses, e nas pesquisas deles, né, eles concluíram que alguns desses objetivos, que algumas dessas metas, elas têm sinergia entre si. Ou seja, se eu conquistar um objetivo ou algumas dessas metas, isso é uma alavanca, isso impulsiona e facilita atingir outras metas e outros objetivos. Isso acontece, por exemplo, atingindo o objetivo 11, sobre cidades e comunidades sustentáveis, que está intimamente ligado também a se atingir o objetivo 13, sobre a questão climática. Se você também diminuir a pobreza, é muito provável que você também vai estar aumentando ali a qualidade da educação, aumentando a igualdade de gêneros, diminuindo a desigualdade e aumentando também o fornecimento de saneamento e de água potável para as pessoas. Então, isso já era um pouco conhecido, esses movimentos de sinergia já eram um pouco conhecidos dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Por outro lado, o que não se conhecia muito é que, em alguns casos, atingir alguns desses objetivos e algumas dessas metas pode ser um dificultador ou uma trava para você atingir outros objetivos e outras metas. Um exemplo clássico é que alguns países da Europa, por exemplo, que são os países que têm os melhores IDHs, que têm maior volume de PIB, que têm
população uma pequena porcentagem da população em nível de pobreza, que tenha a população com com as melhores qualidades de vida, com as melhores educações. Geralmente, são esses países que também têm uma maior pegada ambiental. Ou seja, esses países, eles usam recursos naturais em um nível maior, em uma quantidade maior do que seria o sugerido. Esses países produzem mais lixo do que seria esperado que se produzissem pela quantidade da população. Ou seja, ambos esses objetivos, eles estão em conflito. Nesse caso, por exemplo, se a gente pensa no objetivo 12, sobre consumo e produção responsáveis, eles estão diretamente em conflito com a desigualdade, com a diminuição da pobreza, com o uso consciente de água potável e de saneamento, com saúde e bem-estar e também com educação. Isso porque se esses países, eles tiverem uma produção e um consumo de recursos naturais responsável, isso vai impactar diretamente nessas características de pobreza, de desigualdade, de saúde e de educação deles. Ou seja, aqui a gente tem um contrabalanço, né? A gente tem um trade-off aqui, uma relação de trade-off. E isso, então, é o que alguns cientistas, alguns pesquisadores têm discutido nos últimos anos, como que até 2030 a gente vai conseguir conquistar todos esses objetivos e todas essas metas que foram propostas, se agora a gente descobriu que muitas delas estão em conflito por uma característica comportamental e por uma característica histórica de alguns desses países ou de alguns desses grupos. Então, o que alguns pesquisadores comentam também, que a gente vai precisar de uma modificação, uma transformação bem profunda em políticas públicas e também nas formas de comportamento e de comportamento e de uso, estilo de vida e uso dos recursos naturais por parte dessa população, mas que talvez 9 anos não seja um tempo suficiente para essas transformações que parecem ser muito profundas. Diante de todo esse cenário, então, quais seriam os próximos passos, pensando, então, que a gente tem esses próximos 9 anos aí, né? Isso tanto em nível nacional para o Brasil, quanto internacional. Seria, então, estabelecer mais parcerias, mais cooperações, mais coproduções, ter uma atenção principalmente voltada a esses grupos vulneráveis e grupos sensíveis, trabalhar com a síntese de informações, né? Em muitos casos não se tem dados, então é muito necessária a coleta de dados, mas em outros casos, esses dados existem, mas falta uma compilação, uma síntese dos dados que já existem. Criar mais metas e metas mais realistas a curto e a médio prazo, além também de estabelecer uma visão transformacional e transdisciplinar que vise, então, alternativas inclusivas e adaptativas dentro desse meio tempo. E o que a gente tem também como um dos próximos passos, que já começa a entrar em voga, então, na discussão da Agenda 2030, é um projeto que se chama O Mundo em 2050. Então, esse mundo em 2050, ele propõe, então, pegar toda essa ideia que foi construída até 2030, através da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, entender tudo que foi conquistado, estabelecer novas narrativas e novos diálogos para conhecer por que alguns pontos foram cumpridos e por que outros pontos não foram cumpridos, para fazer um alinhamento entre tudo que aconteceu na Agenda 2030, buscando, então, uma visão para 2050 de sustentabilidade social e econômica dentro de uma ideia e de um frame de estabilidade do sistema terrestre. Então, essa é uma alternativa que nos últimos anos, assim mesmo a gente não tendo chegado até o final da Agenda 2030, que já vem surgindo como uma questão de debate, como uma questão também de avaliação mesmo, avaliação contínua da própria Agenda 2030. Então, com essa perspectiva final aqui de próximos passos, eu fecho
apresentação de hoje. Agradeço mais uma vez o convite e a todos que estão assistindo, e fico disponível também, caso alguém queira fazer algum diálogo, caso alguém tenha alguma dúvida, e mais uma vez agradeço. Bom, muito obrigada, Thaís. Nós temos algumas perguntas. Mas Sim, antes de passarmos para as perguntas, eu peço que os alunos olhem ali no chat. Tem um link, um formulário de presença para vocês se inscreverem e para poder obter o certificado. Então, nós vamos para a primeira pergunta. A Isabelle perguntou: todos os países têm ODS? De alguma forma, ela é obrigatória ou fica a critério? Como foi a pergunta, todos os países têm ODS? Não todos os países foram signatários. 193 países eles foram signatários. Não é uma questão obrigatória, é voluntário. Cada país decide participar da Agenda 2030 e dos ODS, se quiser ou não, e também não é obrigatório do tipo, eu decidi participar, então, ao final de 2030, eu vou ter que cumprir as 169 metas de 17 ODS. Também não existe essa obrigatoriedade. É claro que existe uma pressão internacional para que os países, tanto em nível nacional quanto em nível subnacional, desenvolvam isso, né, implementem, incentivem isso. Mas é uma questão que não é obrigatória, fica a critério, e é claro que, mesmo que ficando a critério, existe um direcionamento, né? Por isso que existem a criação de indicadores, existe um site que mostra indicadores que são internacionais e que podem ser modificados em nível nacional ou subnacional. Isso também é como é acompanhado esses 17 elementos, né, esses 17 objetivos. Eles são acompanhados por uma comissão, então é ideal que cada país tenha uma comissão, como tem no Brasil, e eles são acompanhados através da criação de indicadores. Por exemplo, no ODS 1, pobreza, que fala sobre a erradicação da pobreza. Então, eu vou ter que criar indicadores para entender se ao longo do tempo está havendo a diminuição ou não da pobreza. Então, eu vou criar indicadores assim, qual é o número, por exemplo, né? Qual é o número de pessoas que estão em estado de pobreza. Então, eu vou fazer essa avaliação em 2015, quando começou os ODS, vou fazer essa avaliação em 2020, 5 anos depois, aí vou fazer mais 5 anos depois. Então, isso eu vou fazendo um acompanhamento, um monitoramento, se eu estou evoluindo nesses critérios e nesses indicadores. Então, acho que eu respondi, né? Se eu não respondi, pode perguntar aí de novo que eu respondo. Outra pergunta também: qual é a classificação dos indicadores globais do ODS? Qual é a classificação? Em que sentido de classificação? Qual é a classificação dos indicadores globais? O que, Isabelle, me indica o que você quer dizer com classificação, especificamente? Não sei se ela escreveu aqui. Qual é a classificação? Bom, o sentido como eu entendi essa pergunta, assim, qual é a classificação dos indicadores globais de ODS? Bom, existe um site que tem indicadores globais para esses ODS. Então, esse site fala assim, quais seriam os melhores indicadores, por exemplo, em nível global, por exemplo, para alguns países que não têm uma comissão que possa se dedicar a isso. Então, já existe uma comissão internacional que propõe esses indicadores. No caso do Brasil, por exemplo, a gente tem uma comissão que faz indicadores especiais para o Brasil, mas, claro, baseados nesses indicadores internacionais. Então, esses indicadores, como eu penso no caso de classificação, são indicadores que abordam desde questões sociais, questões econômicas, questões ambientais, questões de saúde, questões de educação, questões de crescimento populacional, de divisão de renda. Deixa eu ver se eu lembro de mais algum, de quantidade de alimentos produzidos, de distribuição desses alimentos, tem indicadores relacionados também às cidades, por exemplo, o quanto as cidades estão em crescimento, o quanto de
imóveis, por exemplo, são construídos, o quanto de pessoas estão ou não empregadas. Na parte mais ambiental, existe indicadores que são classificados, que classificam isso, desde como quanto você tem de áreas protegidas, qual a porcentagem de áreas protegidas, qual o número de espécies que estão ou não estão dentro de listas de extinção, qual o valor de investimento para a conservação de hábitats naturais. No caso de vida marinha, tem indicadores relacionados à pesca, à quantidade de volume de pescado, né, e se existem espécies em extinção ou não que estão sendo pescadas. Então, eu entendi essa pergunta dessa forma, mas, Isabelle, me escreve aí se não foi isso, busco uma outra forma de te responder. A Elaine perguntou o que seria o terceiro setor. Dentro do terceiro setor, a gente pode entender desde empresas privadas, mas também ONGs e OCIPs, organizações da sociedade civil, né? A Isabeli também perguntou quais os benefícios dos ODS para as empresas. É custoso implementar? Bem interessante isso, porque a ideia de implementação dos ODS para empresas e instituições é bem recente, assim, ela começou a se popularizar há uns 2, 3 anos. Os benefícios para a empresa primeiro, dentro da própria empresa, assim, quando você estabelece normas de sustentabilidade dentro da empresa, você diminui o próprio custo de operação da empresa, você revê processos que pela obrigatoriedade de algumas empresas terem um setor responsável de responsabilidade socioambiental ou de responsabilidade um setor de sustentabilidade. E agora o que está mais em voga ainda é o que se chama de ESG, né? Um setor de ESG, então, de ambiente, sociedade, a parte social e de governança, né? Então, o objetivo para essas empresas é que elas podem reduzir, têm o objetivo de reduzir custos, elas estão agindo em concordância com o pensamento que é global, né? Algumas dessas empresas também, elas conseguem incentivo e benefício fiscal. Essas empresas têm também, dentro da Bolsa de Valores, existe um índice, né, que é baseado em sustentabilidade. Então, essas empresas, elas podem ter um valor maior dentro da Bolsa de Valores, elas podem ser valoradas de uma forma diferente dentro da Bolsa de Valores, justamente por terem essa parte de sustentabilidade mais avançada. E também não deixa de ser uma forma de agregar valor ao produto sobre o ponto de vista do comprador, né, do cliente. Então, alguns clientes exigem isso de algumas marcas ou exigem isso das empresas, e alguns compradores também vão preferir uma empresa que eles sabem que tem uma atenção a essa parte de sustentabilidade e que se adequam aos ODS em detrimento de outras empresas que não praticam isso. É custoso implementar? Depende. Se a empresa já tem um setor de sustentabilidade, isso não é tão custoso implementar. Até mesmo porque vários dos indicadores, muitas empresas talvez já vão cumprir. Por exemplo, a questão energética. Então, vai ter uma eficiência no uso da energia, vai ter coleta de água da chuva para reutilização, vai ter normas de uso de água e de energia dentro da empresa, vão ter a empresa que tem refeitório vai buscar otimizar esse processo da alimentação. Então, igualdade de gêneros quando você contrata as pessoas, promover o trabalho decente para as pessoas que você contrata. Então, talvez muitas dessas metas, as empresas realmente já estão cumprindo. Então, o que falta é ter um planejamento de como organizar esses ODS e como implementar eles de uma forma planejada. O Conselho Brasileiro Empresarial para Desenvolvimento Sustentável, ele já tem uma cartilha, que foi até uma das cartilhas um guia, na verdade, né, que eu apresentei na palestra, que eles indicam os passos para uma empresa se adequar a esses objetivos de desenvolvimento sustentável.
Elaine, desculpa, Thaís, a Elaine perguntou, né? Como você vê as críticas sobre o termo desenvolvimento sustentável dos ODS? Bom, o significado e o conceito de desenvolvimento sustentável, de sustentabilidade, ele é muito discutido, é uma discussão que já vem da década de 80, se fortaleceu muito nos anos 90, nos anos 2000 e que continua sendo uma discussão. Nos meus estudos, assim, né, na linha assim, que eu sigo, o termo desenvolvimento sustentável, assim, ele entendido dessa forma, é um termo que causa mais conflitos do que a gente usar um termo sustentabilidade. No entanto, quando foi proposto em 2015, né, se escolher o termo desenvolvimento sustentável, porque também ele pareceria mais fácil de ser entendido, né? Quando a pessoa lê um desenvolvimento sustentável, ela entende o que é a palavra desenvolvimento, e aí fica mais fácil, talvez, dela entender um termo novo que seja sustentável. Diferentemente, se eu colocasse objetivos da sustentabilidade. Então, a pessoa teria que entender por completo o que era o termo sustentabilidade. E como o ODS, ele é inclusivo, né, ele busca abranger um conjunto de pessoas que não são necessariamente pessoas técnicas ou que vão ter acesso a esse tipo de explicação sobre o que é sustentabilidade, então o termo ele foi escolhido um pouco nessa linha também. Outras críticas aos ODS também é que eles são, como eu falei até na palestra, eles são por demais ambiciosos, né, às vezes assim até um pouco, muita gente fala que eles são até um pouco utópicos, assim, né. Eu entendo essas críticas, por outro lado, eu também entendo qual é a intenção ao se propor isso, né? Eles têm a intenção de se propor sempre a mais, sabendo que vai ser cumprido a menos, porque talvez se você proponha um cumprimento menor, os países vão cumprir ainda menos, né? Então, ele é ambicioso justamente para ver se engaja os países, as pessoas, né, a tentar avançar um pouco mais nesses objetivos que, como eu disse, estão sendo discutidos desde a década de 70, e no qual a gente já teve a Agenda 21 e os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, tentando aí resolver alguns desses problemas e não conseguindo saná-los, assim, pelo menos como eles pretendiam, e aí lançaram, então, esse objetivo que é ainda mais ambicioso, que são os ODS, e agora a gente já tem também, né, uma nova frente aí, que é o mundo em 2050, né, então avançando um pouco mais a isso. O que seriam as metas de Aichi? As metas de Aichi é um conjunto, né, um acordo do qual o Brasil foi signatário, um acordo ambiental. Então, as metas de Aichi, elas se finalizaram no ano passado, em 2020. As metas de Aichi, elas eram relacionadas à biodiversidade, então, ao conjunto de seres vivos que existe na Terra e como esses seres vivos eles estão protegidos dentro de que unidades de proteção, né, de reservas, de parques nacionais, como que eles estão protegidos dentro disso. Então, essas metas de Aichi, elas eram, se eu não me engano, 15 ou 20 metas, não me lembro muito bem, que o Brasil foi signatário. E as principais metas, que o Brasil precisava atingir é que ele se comprometeu a ter pelo menos 17 a 20% de áreas terrestres protegidas dentro de unidades de conservação, por exemplo, parques nacionais, parques estaduais, reservas da biosfera, e pelo menos 10% de áreas marinhas também protegidas dessa mesma forma, como parques e unidades de conservação. Então, o Brasil, quando foi signatário dessas metas, que venciam, né, em 2020, ele percebeu assim, se eu já sou signatário dessas metas e eu cumprir essas metas, concomitantemente, eu também vou cumprir as minhas metas os meus objetivos 14 e 15 dentro dos ODS. Então, muitos países, ao aceitarem essas metas complementares, eles já entendem que isso está abrangindo os ODS e que eles vão conseguir, se você conquista uma meta em um acordo
ou em uma conferência, uma convenção, você também vai atingir essa meta em outra convenção. Por exemplo, é o que acontece também com o protocolo de Quioto, né? Então, quando o Brasil era signatário do protocolo de Kyoto e também passou a compor os ODS, ele sabia que atingir o que ele se propôs no protocolo de Kyoto também já representava um passo dentro da meta 13 dos ODS, e assim são para alguns outros acordos. E aí o que eu comentei até na palestra foi que essas metas de Aichi, elas não tinham sido cumpridas até mais ou menos meados de 2018, 2019, e as metas se finalizavam em 2020. O Brasil tinha sido um país que tinha prometido muito, assim, sabe? Dentro dos outros países, o Brasil foi visto como um país muito promissor, porque ele prometeu muito mais que outros países. Só que até 2018 e 2019, ele não tinha conseguido isso. Então, tudo que precisou ser feito das metas de Aichi foi feito nos 45 do segundo tempo. Então, é provável que isso não tenha entrado naquele relatório que eu mostrei anteriormente, que eram sobre os ODS, mas que também fazia parte de ações que eram das metas de Aichi. Oi, Thaís. Oi. Eu sou a professora Elaine, participo do Sustente UERJ. Meus parabéns pela palestra. Agradeço. Foi maravilhosa. Desculpa algumas perguntas simplórias, porque eu também tenho alunos do ensino médio aqui, e aí tem alguns termos que realmente são desconhecidos para eles. Com certeza, mas vocês têm que perguntar mesmo. Assim, eu sou da área ambiental, então talvez eu tenha puxado um pouco mais para isso, mas, por favor, perguntem mesmo. Ai, perguntei. Muito obrigado mesmo por participar aqui com a gente. Gostei muito da palestra, muito mesmo, foi muito didática. E seja sempre bem-vinda aqui. Eu vou lembrar de você, porque eu gostei muito. Vou passar para a Victória. E eu agradeço também aos meus alunos que estão aqui presentes. E espero que eles tenham aproveitado bastante também da palestra, porque foi muito interessante. É um assunto que é bom eles estarem cientes, né? Porque às vezes a gente fala o tempo todo e não chega isso ao ensino médio, e isso não chega à população, e a gente precisa que esses alunos divulguem essas informações, tanto na escola como no meio em que vivem, que eles comecem a perceber as conexões, né, ambientais, sociais, econômicas, e como é importante para o Brasil, para o nosso país também fazer parte desses termos. Muito obrigada mesmo. Com certeza, eu que agradeço, Elaine. Fico feliz que foi útil e fico mais feliz ainda sabendo que tem alunos de ensino médio aqui, de estar repassando isso para os alunos de ensino médio. Fico bastante agradecida. A Isabeli complementou, acho que aquelas perguntas que ela tinha feito, ela botou, por exemplo, a ODS da ONU, todos os países são pressionados? O país que tem esse objetivo tem também a intenção de exigir isso de empresas e estado ou município, porque todas as empresas nacionais já vemos isso, e novas empresas já chegam com essas propostas. Ah, tá. Bom, Isabeli, não existe essa pressão, se não existe uma pressão que seja uma pressão por uma questão jurídica, né? Não existe uma pressão jurídica, assim, existe uma pressão por parte da ONU, para os países, no sentido assim, olha, são metas globais, são intenções, são necessidades e demandas globais, então seria interessante que o maior número possível de países aceitassem participar. Então, a pressão é um pouco por esse lado, assim, de que uma ação em conjunto, uma ação global, mas não existe uma pressão, por exemplo, se você não aceitar, você vai ser multado, se você não aceitar, você vai ter algum tipo de retaliação. Existe, na verdade, um interesse muito grande, assim, uma pressão que é indireta, né? Mas não existe uma pressão do tipo por meio de multa, por meio de algum meio jurídico, que faça com que esses países se adequem às ODS, ou que esses países sejam signatários, façam parte, então, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 2030, que é essa agenda maior que engloba os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Aí você perguntou também se o país que tem esse objetivo tem também a intenção de exigir isso de empresas e de estado e município. Bem interessante, assim, a princípio não é uma exigência, um pouco parecido com a resposta anterior, não é uma exigência direta. Ele pode pedir que essas empresas ou que estados e municípios tenham isso dentro do plano de ações dele, mas ele não exige que os 17 objetivos sejam cumpridos de forma integral. Para empresas, o que existe para algumas empresas de alguns setores, né, é que eles têm obrigatoriedade em ter dentro da empresa um setor que trate da parte socioambiental ou da parte de sustentabilidade, porque eles precisam mandar relatórios de sustentabilidades para alguns órgãos do governo, para alguns ministérios. Então, essa obrigatoriedade existe nesse sentido. Agora, participar dos ODS ou não, não existe essa obrigatoriedade, é meio que faz parte um pouco da política da empresa e do entendimento dessa empresa enquanto membro de um país, enquanto membro de uma sociedade que está tentando atingir esses objetivos. E realmente, as empresas nacionais, elas já têm visto isso como um ponto favorável, um ponto que beneficia a elas e também aos outros, né, deixando um pouco esse pensamento individualista e pensando um pouco no coletivo. Então, essas propostas já estão chegando para empresas, para outros tipos de organizações. Eu já vi ministérios e universidades que também já aplicam, e alguns grupos, mesmo ONGs pequenas, assim, ou cooperativas que aplicam também alguns dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, isso é bem interessante. Obrigada, Thaís. Eu que agradeço, Vitória. Finalizamos as perguntas. Sempre foi ótima a sua palestra, eu gostei muito. Fique à vontade no Sustente UERJ, volte sempre. Tá? Agradeço a todos que vieram. A Isabelle falou, muito obrigada, Thaís. Eu vi, agradeço as respostas às perguntas, Isabelle, a interação, a curiosidade, muito bom. Obrigada a todos. Lembrando que vocês não esqueçam de enviar de preencher o formulário para receber o certificado. Vou colocar novamente aqui o link para vocês preencherem. A Elaine também falou, amei a live. Ai, que bom, gente. Eu agradeço bastante a presença de vocês e o convite. Gostei muito de falar aqui sobre sustentabilidade com vocês e também fico à disposição caso vocês precisem de mais alguma coisa. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Tchau. Uma boa noite para todos vocês. Boa noite. Boa noite. Obrigada pela palestra. Nada. Tchau. Tchau.